Amém? Abra comigo, meu amado, a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 15, verso 1. Agradeço a generosidade, pastor, mas não vai precisar tanto não. Lucas capítulo 15, meu amado. A partir do verso 1, eu quero ler o capítulo todo com você. É um texto bem conhecido, mas está interligado, então eu quero ler com você e que Deus abençoe a cada um de nós, a cada um que está ao alcance da minha voz, que você possa meditar nas palavras que vão ser ditas nessa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu o bem entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido, sobreveio àquele país uma grande fome, passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e o compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse, apenas aos perdidos. Mas é interessante que Jesus começa respondendo aos fariseus, e Jesus começa dizendo sobre a ovelha perdida. Essa ovelha se perdeu, mas no início ela estava no aprisco.
no início ela estava junto do rebanho, ela estava junto ao pastor. Mas por circunstâncias ela se afastou. Ela se perdeu. E a ovelha é um animal totalmente dependente do seu pastor. É por isso que Davi, que foi pastor de ovelha, no Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me em paz e verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. É porque a ovelha sem pastor ela não come, a ovelha sem pastor ela não bebe, a ovelha sem pastor, a ovelha é um animal manso. Ela está suscetível a qualquer ataque, ela é frágil. E a ovelha que estava no campo, a ovelha que estava junto com o pastor, ela se perde. O bom pastor vai atrás dessa ovelha até trazê-la de volta. Depois Jesus começa a falar da dracma perdida. E a dracma ela estava perdida dentro de casa. A dracma não tinha sido perdida na rua, a dracma estava perdida dentro da casa. Nós devemos orar mais do que nunca para que o Senhor salve a nossa vizinhança, para que o Senhor salve a nossa parentela, para que o Senhor salve os perdidos. Mas nós vivemos dias onde o Senhor tem que salvar muitos perdidos que estão dentro da igreja. Onde muitos perdidos que estão nos púlpitos das nossas igrejas. Onde muitos perdidos que estão querendo anunciar um Deus, como em Atos 17 Paulo pregou, ao Deus desconhecido. Assim como os gregos adoravam tantos deuses, inclusive um Deus desconhecido, tem muito crente servindo um Deus que ele nunca conheceu. Tem muito crente que está perdido dentro de casa. Está sem propósito, sem sentido, está longe da vontade de Deus. Porque em Efésios 5,17, Paulo diz à igreja: não sejam tolos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus para vós. E nós vivemos dias de fenômeno das grandes igrejas. E não é um problema ser uma grande igreja. O problema muitas das vezes são as pessoas que vão até grandes igrejas, porque elas simplesmente não querem mais trabalhar no reino de Deus. A gente tem crentes que querem ser apenas espectadores. Eles querem apenas chegar, assistir um bom culto e ir para as suas casas e viverem as suas vidas. Eles estão perdidos dentro da casa. E por isso o Senhor Jesus termina com um filho, com a história de 12 filhos. Um que chegou para o pai e disse: me dá a minha parte da herança. E ao receber, ele foi embora. Ele foi para longe do pai. Na vã ilusão de achar que seria feliz longe da presença do pai. E é o mundo, a geração que nós vivemos hoje. Uma geração que pensa que pode ser feliz sem Deus. Uma geração que procura nas drogas, na bebida, no sexo, no dinheiro, a felicidade. E por mais que não encontre, continua procurando. Por que nós somos a geração mais libertina? Nós somos uma geração de uma juventude cada vez mais dona de si, que faz cada vez mais o que quer. Uma geração hedonista, que busca o prazer acima de todas as coisas, mas ainda assim uma geração extremamente depressiva, ansiosa. Por que os jovens fazem sexo cada vez mais cedo e continuam cada vez mais depressivos? Por que os jovens são cada vez mais livres, entre aspas, para beber, se drogar e fazer o que quiser, e continuam morrendo, se matando, se destruindo? Por que o grande tema do século XXI é saúde emocional? Por que nós somos uma geração tão destruída, tão infeliz, tão amarga? Se é uma geração cada vez que se distanciou de Deus. É uma geração que segue os passos do iluminismo. Nós não precisamos de Deus, nós estamos no centro, nós podemos saciar nossa própria sede. Em Jeremias 2, Deus reclama do povo dizendo: vocês abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não podem reter água. Uma geração de filhos que viraram as costas para o pai.
Como é triste você conhecer tanta gente que se desviou da presença de Deus. Tanta gente que trocou a alegria de Deus, a paz que excede todo entendimento, a alegria que independe das circunstâncias, e foram para o mundo achar que lá achariam a verdadeira paz e não acharam. Crentes como Demas, que foi companheiro do apóstolo Paulo durante tanto tempo, sendo citado em 3 cartas, até que na sua última carta, em 2 Timóteo, Paulo diz: vem depressa, porque eu estou só, porque Demas me abandonou, amando mais o presente século. Uma geração de crentes Demas que abandonam ao Senhor. E assim foi o filho mais novo, ele foi para longe, se divertiu, curtiu, foi feliz durante um tempo, mas o texto diz que quando veio fome naquela região, então ele começou a passar necessidade. Então ele se lembrou do seu pai e voltou. Ainda é tempo de você voltar, você que está ao alcance da minha voz, ainda há chance. Isaías 55:6 diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Mas haverá um momento que a porta vai se fechar, assim como a arca de Noé também se fechou um dia. Como diz J.C. Ryle, eu gosto muito, o Senhor prometeu perdão para o seu pecado hoje, mas Ele não prometeu o amanhã para a sua procrastinação. Aqueles que pensam que amanhã poderão voltar, possa ser que o amanhã não chegue, porque nós nunca sabemos quando será o momento da nossa partida. Mas o versículo 21, versículo 25, também nos fala sobre um outro filho que também era problemático e que muitas das vezes tem sido ignorado por nós, porque esse filho fala de nós. Então, o que era aquilo? E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Os anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O filho mais velho é uma lição para cada um de nós, de que é possível você passar a vida na casa do Pai, distante do Pai. Que é possível pregar, tocar, cantar. Ora, o Senhor Jesus nos avisou que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, expulsamos demônio em teu nome, curamos em teu nome, profetizamos em teu nome. Mas o Senhor dirá: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. O filho mais velho nunca foi embora. Não porque ele amasse o pai, mas talvez porque nunca teve coragem de fazer aquilo que o seu coração queria fazer. Tem muita gente que está na igreja, mas o coração está totalmente distante. E como é que nós sabemos disso? Quando nós invejamos os homens maus. É muito triste. É muito triste ver cristãos que veem o Evangelho como um fardo, que acham que servir a Deus é um fardo, que vem à igreja obrigado. Eles não têm prazer de orar, eles não têm prazer de ler a Bíblia. Tem prazer de cantar porque gostam de música, não porque gostam de louvar o Senhor. É só você olhar para o nosso mercado gospel e você vai ver tantos cantores que com facilidade saem da igreja para cantar lá fora. A maioria dos músicos das igrejas hoje, não vou dizer a maioria, seria leviano, mas muitos dos músicos da igreja hoje estão na igreja apenas para se promover, esperando a primeira proposta para poder sair e ganhar dinheiro e fama lá fora. Eu sempre digo para o meu pastor isso, eu sempre gosto de dizer que a igreja não é lugar de gente fracassar. Como assim, Rafael? A
A igreja não é um lugar de gente fracassada que quer se promover e ser um sucesso, usando o nome de Deus para isso. Ministério não é autopromoção, pregar não é autopromoção, cantar não é autopromoção. Nós estamos na igreja para servir ao Senhor, sabendo que Jesus disse aos discípulos: depois de fizerem tudo o que tem de ser feito, se considerem um servo inútil que fez apenas o que deveria ser feito. O filho mais velho, ele ficou com o pai o tempo todo, mas ele não tinha nada do pai. Enquanto o pai se alegra com a volta do filho, enquanto o pai que foi lesado financeiramente, enquanto o pai que foi abandonado, o pai tinha direito de sentir dor do seu filho. Foi o seu filho que o abandonou. Todo mundo sabe que herança é só depois da morte, não existe herança em vida. Era o filho mais novo que foi ingrato. O filho mais velho não sofreu nada com a partida do seu irmão, pelo contrário. Ele ficou só com seu pai. Mas o texto nos mostra que ao invés de ter alegria, ao invés de ter o sentimento do pai, ao invés de se alegrar pelo pai que estava feliz, ele estava cheio de amargura e revolta no seu coração. Porque ele ficou anos na presença do pai, mas não aprendeu nada com o pai. Irmãos, como é triste ver pessoas que passam uma vida na igreja, não mudam de nada. Não mudam o caráter, não mudam a personalidade, não mudam a sua mentalidade. Quando o evangelho é justamente isso. Esse é o poder do evangelho, é transformar. Não faz sentido quando a igreja vai para fora pregar algo que ela mesma não experimenta. Como é que eu vou dizer para o meu vizinho que Jesus transforma o casamento dele se Jesus não transformou o meu? Como é que eu vou dizer para o meu vizinho que Jesus dá paz se eu sou uma pessoa extremamente sem paz? Como é que eu vou dizer para o meu vizinho que Jesus perdoa e eu guardo mágoa do meu pai, da minha mãe, do meu ex-marido, da minha ex-esposa, do meu ex-sócio? A síndrome de Israel, a qual Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Esse filho mais velho é um alerta para nós. Eu não vim te acusar, eu não vim falar nada para você, no sentido de jogar em cara. Não, eu vim te alertar, é um alerta. Que nós precisamos ser alertados. E pela palavra de Deus. Somente a Escritura. De que é possível, irmãos, se acostumar. O filho mais velho, que estamos na casa, mais distante do Pai. Judas passou 3 anos e meio com Cristo, mas nunca se converteu de verdade. Pedro era mais sincero. Mas antes de morrer, Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Imagina, mas o pai também amou o filho mais velho. Ele poderia falar: deixa esse mala lá fora. Deixa ele para lá, ele não quer entrar na festa, vai festejar eu, o problema é dele. Não, não. O pai ama os dois iguais. Talvez, para amenizar que a palavra está dura, né? Talvez Deus seja o único pai que tenha 2 filhos e não tem filho preferido, né? Mas eu sei que os pais não estão prontos para essa conversa. Mas eu defendo a tese que todo pai tem filho preferido, mas os pais negam isso até morrer. Eu ainda não tenho filho, então não posso falar por experiência própria, mas eu defendo essa tese com unhas e dentes. Mas o pai aqui não tinha filho preferido, aleluia. Ele recebeu o mais velho, mas ele também foi atrás do mais novo. E aí talvez esse também seja o grande erro da igreja. E quando eu digo, irmãos, erro da igreja, eu estou falando de igreja como geral, e igreja religião, não estou falando da verdadeira igreja de Cristo, que é pura, perfeita e sem mácula. Mas às vezes nós estamos mais propensos a receber um pecador de fora do que achar que Deus pode perdoar e transformar alguém que está dentro do nosso meio. Assim como Deus transforma os que estão lá fora, Deus também transforma aqueles que estão há 5 anos na igreja e nunca se converteram.
Tem gente, você sabe disso, tem gente que está 10 anos na igreja e precisa se converter. Mas Deus também pode converter. Às vezes, quando Deus começa a fazer uma obra na vida dessa pessoa, a gente olha e diz, é fingimento. Está tanto tempo na igreja, foi se converter agora? Foi se converter agora. Porque Deus pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Não importa quanto tempo esteja. Existem pastores que vão se converter depois de anos no ministério, mas que se convertam então. Se os apóstolos precisaram se arrepender, então por que os pastores não podem? Por que os evangelistas não podem? Os cantores não podem? Nunca condene uma pessoa antes da hora, irmão. Porque enquanto a vida há esperança. Há muitas pessoas que testemunham isso. Dizendo, eu estava na igreja durante tanto tempo, eu me enganei durante tanto tempo, mas um dia eu tive um encontro com Jesus e Ele transformou a minha vida. Talvez não seja teu caso de estar desfiado, de estar fora, mas talvez você esteja distante. Distante do propósito que Deus tem para a tua vida. Talvez você não esteja cumprindo o teu chamado, aquilo que Deus te mandou fazer. E termino essa breve mensagem, principalmente a juventude, que os jovens ouçam com atenção. Que vocês tenham alegria de servir ao Senhor. É muito triste. Nós cantamos nessa noite. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Mas alguns crentes parecem que veem o Evangelho como a pior parte das suas vidas. Parece que alguns cristãos, tem até um comediante, Daniel Lopes, eu postei o vídeo dele lá nas minhas redes sociais porque eu achei maravilhoso ele fazendo essa piada. Onde ele é desviado da igreja e ele fala sobre o testemunho de líder de jovens. E eu achei maravilhoso, a verdade. É muito bom quando as pessoas de fora botam o dedo na nossa ferida. E ele fala que líder de jovens muitas das vezes dá testemunho assim. O cara veio do mundo e se converteu. E aí ele vai contar o testemunho de vida dele. Irmãos, quando eu estava no mundo, eu participava de muitas festas. Eu era muito conhecido, eu ficava com muitas mulheres, eu fazia isso, fazia aquilo. E ele conta com um sorriso no rosto. Até que ele termina dizendo, até que um dia, Jesus, o mundo ele fosse feliz, mas agora ele está pagando o preço de ir para o céu. Quando Jesus disse de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, irmão, ele está falando da luta da carne contra o Espírito. A carne não se converte, a carne para nada presta. Mas ele não está falando que servir. A sensação que dá é que muito cristão gostaria de se converter no leito de morte. Que tem muito cristão que gostaria de viver lá fora. E antes de morrer, aceitar Jesus para ir para o céu. Porque não entenderam que caminhar com Deus é um privilégio. Que eles não entenderam que não existe alegria maior. Eles não entenderam o coração do salmista que diz que, Senhor, um dia nos teus atos é melhor do que 1000 lá fora. Senhor, que está na porta da congregação é melhor do que estar em qualquer outro lugar. Se você está aqui nessa noite, querido, triste, porque se Jesus não é a sua melhor, se você não está disposto a abrir mão de tudo por Ele, é porque você não encontrou nele o tesouro maior. Glória a Deus. O filho mais velho não entendeu que o pai era o tesouro. Ele não entendeu que... Quantas delas melhoraram de vida depois que se afastaram da presença? Que passou a ter uma vida mais feliz depois que se desviou da presença de Deus? Eu não conheço. Glória, glória a Deus. Porque a verdadeira paz está aqui dentro. É verdade. A verdadeira alegria está aqui dentro. A alegria que depende das circunstâncias. A alegria que não vira cinzas numa quarta-feira. A alegria que não termina em
vômito num vaso sanitário depois da festa. Uma alegria que não vira uma gravidez indesejada, uma doença. Uma alegria que não consome o teu dinheiro, a tua paz e a tua família. Como é que nós podemos ousar ter inveja dos que estão lá fora, irmão? Eram eles que deveriam querer estar aqui dentro. Eram eles que deveriam querer ter essa paz que excede todo entendimento. Aleluia. A paz, uma consciência tranquila. A paz, uma boa noite de sono, porque o provérbio diz que doce é o sono do trabalhador que coma pouco ou muito, mas a riqueza dos injustos não os deixa dormir. Glória a Deus. Felizes somos nós que podemos botar a cabeça no travesseiro sem medo de ser acordado às 6 horas da manhã pela Polícia Federal. Felizes somos nós que podemos viver em paz, que podemos ter um celular sem senha, com medo da esposa pegar e descobrir alguma coisa. Nós temos a verdadeira paz. Nós temos a verdadeira alegria. Nós temos a verdadeira liberdade de dizer não, eu não quero, porque isso vai me trazer mal. Glória a Deus. Eu não vou fazer isso porque isso vai destruir meu corpo, porque isso vai destruir meu casamento, porque isso vai destruir a minha vida. Aleluia. E essa verdadeira paz e alegria só Cristo Jesus pode nos dar. Glória a Deus. Aleluia. Uma maldição, Senhor, os teus tabernáculos. Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus atos. Glória a Deus. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, em meu Deus. O salmista diz, assim como a tosse anseia por águas, assim eu tenho sede de Deus vivo. E termino com esse versículo. A tosse precisa das águas, porque sem águas ela começa a exalar um cheiro forte e ela se torna presa dos seus inimigos. Sem água ela morre. E o salmista está dizendo, assim como a costa precisa de águas para viver, assim eu tenho sede do Deus vivo. Glória a Deus. Que você tenha sede de Deus. Que você tenha prazer de orar, de estar na casa do Senhor. Que você venha com alegria, que você possa dizer, alegrei-me quando me disseram, não vamos à casa do Senhor. Que você desfrute, irmãos. Desfrute daquela presença, daquela alegria que a gente sente na presença de Deus. Que você sabe o que eu estou falando. Que você sente aquela alegria no culto, na presença de Deus, que você para e pensa, eu nunca senti essa alegria em nenhum outro lugar. O cristão, quando ele fica ansioso, ele não se desespera. Ele não bate a cabeça, ele não sai por aí fazendo loucuras, ele dobra o joelho. E assim como foi dito nessa noite, ele derrama o seu coração e ele levanta alegre, sabendo que Deus está cuidando dele. Por que o Salmo 46:1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia? Ora, se o crente não passa por angústia, rasga esse texto fora. Esse texto é justamente o contrário. Esse texto está dizendo, vocês vão passar por angústia. E angústia não é tristeza, irmãos. Angústia é algo muito mais profundo. Vocês vão passar por tristeza. Vocês vão passar pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor, nesses dias, será um refúgio e um socorro bem presente. Aleluia. Mas quando andarmos no vale da sombra da morte, não andaremos sozinhos, porque Ele estará conosco. Glória, glória, glória. Mas porque diante das crises e das adversidades, Ele está conosco no barco. Porque a presença dEle não impede do barco enfrentar tempestades, mas impede do barco naufragar. Porque aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha, foi assim que Jesus encerrou o sermão da montanha. E assim eu encerro. O texto diz que tudo que aconteceu com aquele que construiu a casa sobre a areia, também aconteceu com aquele que construiu a casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, transbordaram os rios, veio a chuva e deu com ímpeto contra aquelas casas. Ué, Rafael, então andar com Deus não tem diferença nenhuma?
Então o crente vai ficar doente também? Vai. Empregado? Pode. O crente passa por humilhações, por afrontas? Pode. Mas qual a diferença? É que a casa construída na rocha ficou de pé, enquanto a casa construída sobre a areia caiu e foi grande a sua ruína. A diferença do cristão, daquele que está na casa do Pai, mas em comunhão com o Pai, é que ele passa pelas tempestades da vida. E quando a bonança vem, quando o sol reaparece, ele está de pé para a glória de Deus. Ele está firme como um carvalho de justiça. Porque ainda que ele seja cortado, ele voltará a crescer e dar frutos no tempo certo, para a glória de Deus. Porque ele foi firmado perto das fontes de água. Glória a Deus. Ele não teme o calor, nem a falta de chuva, porque ele tem da onde tirar sustento. O Senhor é o nosso sustento. Ainda que venha o sol forte, ainda que venham as tempestades, o Senhor é o nosso sustento. Ele é o nosso manancial de água em desertos. Ele é o nosso refúgio e abrigo diante das tempestades da vida. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que teme e confia no Senhor. Aleluia. O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.